Passei fome, fui rejeitada e me envolvi com um homem errado. Minha história não pode ser ignorada. A gente presta atenção nessa história de uma seguidora e eu sei que vai te impactar. Olha só. Minha história, para que entendam tudo o que aconteceu comigo, eu preciso voltar lá no começo. Quando eu nasci, eu vim ao mundo já rejeitada pela minha mãe. E desde a infância eu enfrentei muito sofrimento. Eu sonhava que meu pai ia vir me procurar num cavalo branco, sabe? Que eu seria uma princesa, mas isso nunca aconteceu. Eu e os meus irmãos conhecemos dificuldades, mas sempre fui eu a maltratada. Além das palavras duras, eu sofria muitas agressões físicas constantes. Eu lembro de ser pequena, com apenas 7 anos, e eu sentia o sangue escorrer pelo meu rosto. Eu vou falar algumas palavras que baixo, porque eu não posso falar abertamente por causa do algoritmo, tá? Então eu sentia o sangue escorrer pelo meu rosto depois da minha mãe furiosa jogava garrafas de cachaça em mim. Ela nunca limpou o que ela tinha feito, né, que estava escorrendo. Eu mesmo tinha que levantar e cuidar das feridas. Eu nunca vi arrependimento no olhar da minha mãe. Minha pele era clarinha, mas meu rosto vivia coberto de hematomas e riscos feitos pelas unhas dela. Os vizinhos, eles iam lá, passavam água, sal e me mandavam voltar para casa. Eu nunca entendi por que ela fazia aquilo comigo. Além da violência física e psicológica, eu sofri abuso sexual com o tempo. E com o tempo as agressões aumentaram e a dor da alma se tornou insuportável. Eu pensei em acabar com tudo, mas nem para isso eu tinha força. A minha adolescência foi mais sofrimento. Nos meus 15 anos, o dia que deveria ser especial virou um pesadelo. Um compadre da minha mãe tinha dado dinheiro para eu arrumar o cabelo, mas ela sentiu tanta raiva, tantos ciúmes, que ela me espancou naquele dia. Bateu muito na minha cabeça. Na parede, jogava na parede, assim, sabe? Xingou tudo quanto é nome enquanto ela dava ali na parede. Eu já não aguentava mais, e eu não aguentei mais, e eu comecei a xingar ela. E mesmo sabendo que só ia aumentar a ira dela, eu fui no salão e tentei seguir com o meu dia. Mas por dentro tudo em mim gritava de muita dor, né? Minha cabeça estava doendo. Os dias passando e as agressões continuaram, tanto físicas quanto verbais. Eu não podia sair, não tinha coragem de fugir e vivia aterrorizada. Quando eu fui para a escola, com hematomas, eu inventei brigas na rua para justificar as marcas no meu rosto, porque eu tinha vergonha. No fundo, eu acho que a minha mãe tinha prazer em fazer isso comigo, sabe? Em me ver daquele estado. Ela se casou com um homem que piorou ainda mais a nossa situação. Ele vivia reclamando de nós e ele fazia questão de instigar a ira da minha mãe, a ponto dela me humilhar de forma extrema. Uma vez, ela me agrediu e me deixou nua na frente dele. Eu tinha 16 anos e eu sentia uma vergonha imensa. O meu trabalho e a minha sobrevivência, né? Quando eu completei 17 anos, a minha rotina era de trabalho imposta dentro de casa. Além de fazer todas as tarefas domésticas, eu já trabalhei como babá desde os 8 anos. A minha mãe não comprava um absorvente para mim. E eu precisava cortar panos para usar, sabe? Ela nunca permitiu que eu fosse independente. Só saía de casa para ir para a escola e quando eu chegava ainda tinha que lavar a louça do almoço no escuro. Se não lavasse, apanhava. Eu vivia com fome, com medo. Aos 17 anos, mesmo doente, com febre, minha mãe me obrigou a trabalhar como empregada doméstica. O trajeto foi bem longo, mas a minha patroa, ela era muito boa comigo. Eu ganhava R$200 por mês e tudo que eu recebia era usado para ajudar em casa. Mesmo trabalhando o dia todo, quando eu chegava em casa eu ainda tinha que lavar a louça e fazer outras tarefas antes de ir para a escola. E eu estava já exausta e eu dormia na sala de aula. Eu sonhava em ser doutora, mas aos poucos eu fui desistindo, né, do meu sonho porque eu via que era impossível. Aos 19 anos eu comecei a me perder. Passei a sair com homens, dormir na rua, usar drogas. Meu coração já estava destruído, eu não acreditava mais que a minha vida pudesse mudar. Aos 20 anos eu perdi o meu emprego e pouco depois eu engravidei da minha primeira filha. E o sofrimento aumentou. Aos 6 meses de gestação, atormentada pelas vozes e pelos traumas, eu tentei acabar com a minha vida, cortando os pulsos com uma garrafa quebrada. No hospital, as enfermeiras elas começavam a debochar de mim, falando assim, devia ter cortado aqui, ó. Minha filha nasceu com uma má formação e mais uma vez a minha mãe só apareceu para me culpar. Mesmo assim, eu cuidei dela sozinha. Teve muita fome na minha vida, muita humilhação. Quando a minha filha tinha 6 meses, eu já trabalhava e pagava uma babá para cuidar dela. Mas a minha mãe começou a exigir mais dinheiro. Eu já ajudava nas contas de casa, mas quando eu me recusei a dar mais, ela disse que eu não poderia mais cozinhar lá. E eu fiquei dias sem comer, apenas bebendo água e dividindo alguma coisa que alguém me oferecesse. Até que uma noite eu cheguei em casa assim com muita fome. Eu vi resto de comida no prato da minha sobrinha e eu comecei a lamber que nem cachorro o prato. Mas a minha mãe viu e deu uma paulada na minha cabeça enquanto eu segurava minha filha nos braços para proteger ela.
Dormi chorando de fome naquela noite. No trabalho, os meus colegas, eles encontraram de me dar comida, né? Porque eles perceberam que eu estava numa fraqueza extrema. Eu pesava 110 quilos e eu cheguei a 72. Eu consegui sair de casa, morar sozinha, mas a minha mãe continuou me perseguindo. E ali, gente, começou uma outra fase, a ilusão do amor. Depois de muito sofrimento, eu conheci um casal de vizinhos e a gente se tornou amigos. Mas eu me envolvi com aquele homem casado, acreditando que finalmente eu estava sendo amada porque era o que ele dizia. Ele dizia palavras bonitas, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Nunca. No começo eu tentei me afastar, mas ele me ameaçava. Eu fui iludida, fiz assim muitas orações para que ele largasse a esposa e ficasse comigo. Mas eu só me machuquei mais. Claro que Deus não ia ouvir uma oração para acabar com o casamento. Quando eu tentei contar a verdade para a esposa dele, tudo virou um inferno. Ela me manipulava, dizia que... Ele me manipulava, né? Dizia que me amava, enquanto continuava casado. Quando eu percebi que era apenas um jogo, eu tentei terminar, mas ele não aceitou. Eu fui ameaçada, humilhada por ele e pela esposa que incitava até crimes contra mim. Durante 5 anos eu vivi um tormento. Hoje eles continuam juntos e morando do lado da minha casa, e eles fingem que nada aconteceu. Mas a dor que eu vivi me destruiu completamente. Eu cometi muitos erros, mas o maior deles foi acreditar que alguém poderia me amar. Ninguém nunca me amou, nunca vai me amar. Hoje eu enfrento crises de ansiedade, tomo remédio, peço perdão a Deus por tudo. Se você está passando por algo parecido, aprenda com a minha história. Não acredite em promessas de ninguém, especialmente de homem casado. O amor verdadeiro não é vingança, não ilude, não machuca, né? E o meu maior pecado foi buscar amor em quem nunca poderia me dar. E essa é a minha história. Gente, uma história muito forte, né? Nunca ela foi feliz, na verdade. E eu fico muito triste de ter que contar uma história dessa. Enfim, deixa aí o seu comentário, né? Que ela vai estar vendo com certeza. E se você tem uma história, manda pra mim nas mensagens que eu conto aqui. E me segue se você ainda não me segue. Compartilha, porque essa história precisa ser compartilhada, né? Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe.